nosso Senhor Jesus, irmãos. Quem ainda sente Ele, diga glória a Deus. De verdade, irmão, quem sente Ele assim, levante a mão. O Espírito está se movendo aqui. Aleluia. Como a minha esposa disse, nós viemos conversando com o pastor, com a missionária. A gente veio quebrado. Mas quando você vem com propósito, Deus te renova. Deus te restaura. Deus te dá graça. Porque Ele é o mais interessado em você estar aqui nesta noite. A Bíblia diz, pastor Damião, que a terra ela era sem forma e vazia. E o Espírito se movia. E quando o Espírito se movia, aquilo que não tinha forma ia tomando forma. Nos faz entender que o Espírito Santo, ele vai se movendo no meio da sua igreja e vai colocando no lugar aquilo que está fora do lugar. Aleluia! E o nome dele é glorificado. Segundo o livro dos reis de Israel, estou muito feliz e grato a Deus por esta oportunidade, como também ao pastor Damião e à igreja de Jesus por nos confiar o altar do Senhor para estarmos falando palavra gloriosa, irmãos. Eu me emociono, pastor Damião, porque, irmãos, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 12, que os anjos queriam pregar o evangelho. Sabe o que é que Deus faz? Deus diz não, e entrega a você algo do céu, porque você é da terra, mas também você é do céu, e um dia você vai voltar para lá. Então Deus diz não, isto vai ser para a minha igreja proclamar o evangelho. Ele vai dizer: ide e pregai. E o pastor Damião falou aqui com uma propriedade muito linda a respeito desta palavra. A maior riqueza que a humanidade pode ter está aqui, a palavra de Deus. Livro dos Reis de Israel, capítulo 4, segundo Reis 4, versículo 1. Alguém disse assim, enquanto você procura, você vai escutando. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1. Alguém disse uma coisa e eu guardei. Um pastor, ele disse assim: quer ouvir Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ver as obras de Deus, veja a sua criação. Segundo o livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos à palavra de Deus. Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio.
Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Se assente e adore. As suas mãos, elas estão ocupadas, mas você pode dar glória, aleluia. Você pode adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Irmãos, para nós entendermos melhor essa passagem, é preciso nós voltarmos um pouco na história do que se passa no capítulo 2, no capítulo 3, para nós chegarmos ao capítulo de número 4. Por exemplo, quando você chega em casa e a tua esposa ou teu esposo diz assim: como foi o seu dia? Como aconteceu? Você trabalhou bem? Foi legal? Então você vai contar as circunstâncias, as coisas que te aconteceram quando você chegar em casa para esta pessoa, para a sua esposa, para o seu esposo, para o seu filho. Circunstância do dia a dia. Para nós entendermos o que aconteceu aqui no capítulo 4, é preciso nós voltarmos um pouco para entender as circunstâncias, o que aconteceu antes do capítulo 4. Mas antes de nós chegarmos no capítulo 4, a Bíblia nos conta a história. E antes de nós entrarmos nesta história, eu quero compartilhar com a igreja um paralelo. Porque, segundo nós conhecemos um pouco dos Estados Unidos, quando um soldado ele vai para a batalha, que aquele soldado ele sofre, ele morre na batalha, aquele soldado ele é trazido o seu corpo. Nenhum soldado volta sem trazer o corpo do seu companheiro para casa. E lá em Estados Unidos existe um cemitério aonde é colocado com honrarias, com medalhas, com reconhecimentos, com tiros, com bandeiras, com hino nacional. E aquela viúva ou aquela família, ela recebe um benefício, ela recebe uma aposentadoria, ela recebe algo que vai fazer com que ela se sustenha, ela se mantenha. O Estado, o governo, aleluia, federal daquele país vai manter aquela viúva, vai manter aquela mulher e vai manter os seus filhos até serem de maior e assim subsequentemente prosseguirem a sua vida. Pois bem, o capítulo de número 2, nós sabemos a história que Deus ele vai usar o profeta Elias para poder chamar ao homem de Deus por nome de Eliseu na cidade de Abel-Meolá, no capítulo 19 de 1 Reis. Ele vai até a cidade de Abel-Meolá, lança sua capa sobre Eliseu, e Eliseu entende que ali é o chamado de Deus, e ele abandona aquilo que ele tinha. Ele recebe a bênção do seu pai e da sua mãe, ele abandona a junta de boi, as 12 juntas de boi, e segue ao homem de Deus, porque ele entende que aquilo é o chamado de Deus. Ele não abandona literalmente, mas ele está dizendo assim: olha, agora para mim que Deus está me chamando, as coisas do céu têm mais valor. Agora para mim que Deus tem um chamado comigo, as coisas do alto têm mais valor. Então eu vou deixar as 12 juntas de boi, vou receber a bênção do pai, a bênção da mãe, e eu vou atrás daquilo que Deus tem para mim. Se você veio atrás daquilo que Deus tem para você, levante a sua mão para cima e glorifique o nome de Jesus. Eliseu começa a deitar água sobre a mão de Elias. No capítulo 2 nós podemos contemplar que Eliseu vai enfrentar pessoas dentro da congregação.
Porque no capítulo de número 2, nós vamos ver que os filhos dos profetas vai começar a dizer para Eliseu: olha, o teu Senhor, ele vai ser tomado de ti. Mas alguém que persevera na promessa, ele não olha para quem fala A ou quem fala B, ele olha para o que Deus tem com ele, para o que Deus tem com ela. Ele olha para aquilo que Jesus chamou para ele fazer. E no capítulo de número 2, a Bíblia diz que eles estão em Gilgal. Gilgal é o local onde era formada a escola profética. Tinha uma escola sacerdotal. Era ali que os profetas, eles formavam os homens de Deus, aprendiam a lei de Deus. Então ali estava também Eliseu, aprendendo de Elias a ser alguém e futuramente um homem de Deus. Mas só que como alguns começaram a observar que o propósito de Deus era com Eliseu, aqueles que não queriam nada no reino começou a zombar de Eliseu. Disse: olha o calvo, lá vai o calvo mais uma vez para a igreja. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: às vezes tem pessoas que podem debochar porque você vem para a igreja todo dia. Somente você entende o chamado que Deus tem para a tua vida, e muitos começam a zombar porque não entendem. Elias vai dizer: fica aqui, porque eu vou até Betel, e chegando lá eu voltarei. Eliseu diz: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou abandonar o propósito. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou abandonar a minha chamada. Quando ele chega em Betel, Betel significa a casa do pão, a casa de Deus. Quando eles chegam em Betel, a Bíblia diz que ele vai dizer assim para Eliseu: fica-te aqui porque eu vou até Jericó, e quando eu chegar em Jericó, eu estiver lá, eu volto para cá. Sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar. E ambos foram até Jericó. Quando eles chegaram em Jericó, a Bíblia diz que Elias vai dizer para Eliseu: fica aqui porque eu vou até o Jordão, e quando eu chegar no Jordão, eu volto para cá. Ele vai dizer assim: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Quem confia no propósito e na palavra de Deus não desanima por qualquer coisa. Quem confia na chamada de Deus não desanima por palavras negativas. Quando ele chega no Jordão, Elias vai entender que o propósito de Eliseu é perseverar. Ele vai dizer assim: pede o que tu quiseres que eu vou dar. Ele diz assim: eu peço que haja porção dobrada. Eu peço que haja porção dobrada do teu Espírito sobre mim. Nós temos aqui que os filhos do profeta, ou seja, em Israel, um pai que tinha um filho primogênito, ele tinha a obrigação, segundo a lei, de dar a bênção dobrada para o seu filho primogênito. Espiritualmente falando, Eliseu era o filho mais velho de Elias, e Eliseu estava dizendo assim: eu quero a bênção da primogenitura espiritual. Eu quero ter na minha vida aquilo que você tem, só que eu quero dobrado, porque o direito é meu, e aquilo que Deus me deu eu não vou deixar. Aquilo que Deus tem para mim eu não vou abandonar. Eu quero a porção dobrada. Eu quero unção, eu quero poder, eu quero virtude, eu quero graça. Deixa eu ver quem quer nesta noite porção do Espírito de Deus. Se você vê, você vai receber. Para nós hoje, igreja, é assim: se você crê, você vai receber. Tu está crendo para receber porção dobrada? Aleluia. Quando eles atravessam o Jordão, vamos ganhar tempo. Quando eles atravessam o Jordão, os filhos dos profetas não podem ver mais o milagre do outro lado, porque para passar em Betel, para passar em Gilgal, em Betel, em Jericó e atravessar o Jordão, só quem é perseverante. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: os teus perseguidores não vai até o final. Os teus perseguidores só vai até onde eles vê que não podem mais te alcançar, porque eles estavam em Gilgal, foram até Betel, foram até Jericó, mas quando eles viram o Jordão, disse: não, aí não dá para mim não, porque eu não tenho um propósito. Aí
aí é só para quem tem propósito. Só atravessa o Jordão quem tem propósito. Aleluia. Continua com a mão levantada. Continua com a mão levantada. E é do outro lado do Jordão que o teu milagre vai acontecer. Aonde ninguém vê, aonde ninguém observa, é só você e Deus é que o milagre vai acontecer. O milagre acontece. E quando o milagre acontece, ele pega a capa de Elias e clama: onde está o Deus de Elias? Quando ele toca no Rio Jordão, que naquela época estava em maré cheia e alta, ele abriu o Jordão, do outro lado estava quem? Aqueles que estavam acusando eles. Levante a mão para receber esta palavra de Deus. Vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida. Vão ter que reconhecer que o teu propósito, que a tua chamada, que o teu ministério, ele é de Deus. Aqueles que zombavam de você vão ter que dizer: é Eliseu, o homem de Deus. É Eliseu, o profeta. Aqueles que desprezavam Eliseu, aqueles que zombavam de Eliseu, vai dizer assim: Eliseu, vem cá, as águas estão amargas, nós precisamos que você faça ela ficar doce. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: perseguidor, ele tem amargura de espírito. Perseguidor, ele não tem alegria. Mas aquele que olha para o propósito, ele faz aquilo que é amargo ficar doce. Aquele que anda no propósito, ele faz aquilo que é amargo ficar doce, porque o poder de Deus está sobre ele. Quando Deus usa ele para transformar água amarga em água doce, ele vai para o outro milagre, que é mostrar para o rei de Israel, Jorão, filho de Acabe, que havia uma emboscada. Mas Deus é aqueles que desarma as emboscadas do inimigo. Ele vai revelar, Deus vai revelar para ele, ele vai dizer para ali, para aquele rei, que ele teria vitória. Mas antes disso acontecer, o rei Jorão faz uma aliança com Josafá, chama Josafá para a batalha, porque Jorão era o rei de Samaria e Josafá era o rei de Judá, no sul de Israel. E a Bíblia diz então que, por ser 3 reis, ele convoca Josafá para ir para a peleja. Josafá diz assim: olha, os meus carros serão os teus carros, os meus cavalos serão os teus cavalos, os meus soldados serão os teus soldados. Sabe por quê? Porque quem está no propósito do Deus de Israel, ele se une, ele dá as mãos, ele batalha junto, porque o propósito é um só. O propósito é o céu. O propósito é o nome do Deus de Israel ser glorificado. Só que antes de Eliseu dar a palavra profética, Eliseu diz assim: não tem um tocador aí não tem um tangedor, não tem um adorador, alguém que toca um violão, alguém que toca uma harpa. Aleluia. Porque eu aprendo com isso que Eliseu gostava de adorar. Eliseu gostava de louvar. Eliseu gostava de adorar a Deus, de louvar a Deus com salmo. E quando o tangedor chega, que começa a tocar, o Espírito vem sobre Eliseu e ele profetiza: vai ter vitória, 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 porque o Espírito estava sobre ele. Como eu disse, é preciso nós entendermos o contexto. Qual o contexto que essa mulher está? Essa mulher, ela é uma viúva. Por que ela é uma viúva? Porque na batalha que nós acabamos de falar, o marido dela foi para a batalha e ele morreu na batalha. Algumas traduções no capítulo 1, no versículo 1, na parte A, diz assim: dias depois, ou alguns dias depois. Ou seja, a história está continuando. Algum dia depois, essa mulher fica viúva. E agora que eu entro na mensagem agora. Algum dia depois, essa mulher fica viúva. Só que essa mulher, ela não é amparada pelo rei de Israel, que é Jorão. Essa mulher não recebe
aquele benefício para poder se manter e manter os seus filhos. Aquela mulher, ela não é amparada pelo luto de uma guerra, de perder o seu marido. Aquela mulher, ela é esquecida porque Jorão, ele é um rei mau, aleluia, e ela é esquecida. Quando ela é esquecida, a Bíblia diz que chega os credores para cobrarem as dívidas. Por quê? Porque naquela época, irmãos, há trabalhos que você recebia apenas com semana. Quem é da roça, quem é do interior, nós que somos do Nordeste, nós sabemos que há pessoas que trabalham para receber por semana, há pessoas que trabalham para receber por quinzena, há pessoa que trabalha para receber uma empeleita, uma capinada por mês ou até mesmo na diária. Mas esta mulher, ela vai retribuir, ela vai ter sobre si uma responsabilidade de pagar a dívida que foi deixada pelo seu marido, porque o seu marido não tinha condição financeira para quitar as suas dívidas. E segundo a tradição, os seus filhos deveriam pagar, aleluia, deveriam ser levados como escravos. É bem verdade que a lei dizia que depois de 7 anos deveria ser restabelecido. Porém os credores chegam na porta e dizem assim: olha, o teu marido está devendo a gente, e a gente veio aqui para poder levar os teus filhos como escravos. Não bastava o luto dela perder o seu marido, está desamparada, mas agora ela corre o risco de perder os seus filhos. Agora ela corre o risco de perder aquilo que ela mais tinha de valor, que é os seus filhos. A Bíblia diz que Deus vai usar o profeta e dizer: pode a mãe esquecer um dos seus filhos? O profeta está dizendo que o maior amor que existe na terra é de uma mãe para com o filho. E mesmo que esse amor de uma mãe ele venha falhar para com o seu filho, Deus jamais esquece os filhos seus. Deus não tinha esquecido esta mulher, Deus não esqueceu você, Deus não me esqueceu. É como o Espírito falou aqui nesta noite, é tudo no seu tempo. Esta mulher ficou desamparada pelo governo, porque não tinha um auxílio emergencial. Tinha não. Essa mulher ficou desamparada por tudo e não tinha recursos financeiros. Ela não podia trabalhar porque o PIB, o produto interno bruto da época, era trabalhar na lavoura, trabalhar no campo, arar a terra, plantar oliveiras, produzir azeite. Isso exigia esforço físico. A mulher não tinha condição para poder trabalhar e trazer o sustento e pagar as suas dívidas. Os seus filhos eram pequenos, não tinha condição de trabalhar. A Bíblia não relata se ela tinha parente ou não. Ela dependia apenas do seu marido. Ela perdeu o marido na terra, mas ela tinha um marido no céu, aleluia, que era o Deus de Israel. Nós sabemos que Elias, ele era o representante de Deus dentro de Israel. Quando a Bíblia nos mostra no livro de 2 Reis, capítulo 7, quando o rei ele é afrontado, Eliseu vai dizer assim: deixa ele vir até mim e saberá que há profeta dentro de Israel. Tem profeta aqui nesta noite, tem alguém aqui nesta noite que vai profetizar que Deus vai fazer, que Deus é poderoso para operar o milagre. Então Eliseu era um representante de Deus na terra. Sabe o que esta mulher faz? Esta mulher não vai até o governo se inscrever no Bolsa Família. Esta mulher não vai reclamar com o prefeito. Essa mulher não vai pedir nada, aleluia. Ela não vai pedir dinheiro emprestado. Ela sabe onde ela vai? Ela vai até o homem de Deus. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: muitas das vezes nós não conseguimos receber algo porque nós estamos batendo nas portas erradas, nós estamos indo no lugar errado. E esta mulher nos mostra o exemplo que nós temos que ir até Deus, até os homens de Deus, até ao Senhor e clamar: olha, o Senhor sabe que eu preciso disso, o Senhor sabe a minha situação, o Senhor conhece o que eu preciso. E ali ele disse assim: declara-me o que é que você tem. Declara-me o que é que você tem. Ela vai desvalorizar o que ela tem. E muitas das vezes nós desvalorizamos o que nós temos.
Porque algo que você não valoriza para outros tem valor. O filho pródigo, ele desvalorizou o que ele tinha na casa do pai. Dá-me o que tem, minha parte, que eu estou indo embora agora. Eu não quero saber, eu quero o que é meu. Me dá que eu estou indo embora. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele decidiu não ter nada. E ele sai. Quando ele sai, não valoriza o seu irmão, não valoriza a sua família, não valoriza o que ele tinha. Ele sai. Quando ele sai, a Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. E caindo em si, disse: eu tinha tanta coisa e agora eu não tenho nada. Valorize o pouco que você tem, porque às vezes o pouco que você tem é muito para outros. Mas eu quero dizer nesta noite que o pouco que você tem é o suficiente para Deus multiplicar. O que ela vai dizer para o homem de Deus? A tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite. Levante a mão para receber aqui desta parte de Deus. Deus não precisa de muito. Deus não precisa de nomes. Deus não precisa de status. Deus não precisa de muita coisa. Deus precisa de fé. Deus precisa de confiança. Deus precisa de alguém que esteja acreditando. Diga para o teu irmão assim: eu estou acreditando. Eu estou acreditando. Eu estou acreditando que Deus vai multiplicar. Oh glória! Tua serva não tem nada. Deus quer usar o pouquinho que você tem. Deus quer usar o pouquinho que você tem. Muitas das vezes você diz assim: Senhor, eu só sei orar pela igreja, eu só sei jejuar pela igreja, eu só sei entregar literatura, eu só sei pregar. É esse pouquinho que você tem que Deus vai multiplicar. É esse pouquinho que você tem que Deus quer usar, que Deus quer encher, que Deus quer renovar, que Deus quer restaurar. É esse pouquinho que você tem que Deus quer livrar os teus. Declara que o que tens. Tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Tudo que precisava ela tinha. Diga assim: tudo que você precisa você tem. Diga: Deus. Porque Deus falou aqui que Ele abre porta onde não tem nada. Deus, Ele faz o impossível acontecer. O pouquinho que você tem é muito nas mãos de Deus. Aquela mulher tinha azeite. Azeite, naquela época, era o bem mais precioso da época. Podemos dizer que naquela época, se nós formos buscarmos na história, se nós formos ver na parte geológica, na geografia, ela estava no Oriente Médio. Oriente Médio, terra que Deus havia dito que era a terra que mana leite e mel. Existe a guerra de países contra os outros, guerra do Oriente Médio, a guerra que não cessa. Por quê? Porque por cima da terra é seca e árida. Por cima da terra ninguém vê nada. Você pode plantar e não dá nada, mas por baixo da terra tem um ouro preto. Por baixo da terra tem um tesouro. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer: talvez o que você tem superficialmente você vê que não dá nada, que não vai dar nada, mas se você colocar na mão de Deus e se aprofundar, Ele vai multiplicar. O Oriente Médio hoje, ele é o maior produtor de petróleo do planeta. Guerras e mais guerras. Estados Unidos brigando com o Milagre, para fazer o quê? Extrair o petróleo, o ouro negro do Oriente Médio.
Na época não tinha essa tecnologia de descobrir o petróleo, não tinha como refinar o petróleo, não tinha nada disso, mas tinha um petróleo dourado. Sabe qual era o petróleo dourado? O azeite. Diga assim: a maior riqueza está na tua mão. Aleluia. Israel, na época, era o maior produtor de azeite, oliveiras, olivas. Porém, o azeite, para ser puro, limpo, ele precisava ser passado na moinha, aleluia, 7 vezes, 7 vezes. Ele era passado, ele era processado. Na primeira passagem, o caroço, ele saía da azeitona, aleluia. E assim era o processo. Eu quero dizer uma coisa nesta noite: você pode passar por um processo. Eu quero aqui nesta noite dizer para você, eu quero conjecturar. Nós podemos ser um azeite, e dentro de nós pode ter algo duro, pode ter algo grosso e algo duro dentro de nós. Mas o poder do Espírito e o poder da palavra, ele tira aquilo que é duro, ele faz aquilo que é duro sair para fora, ele vai tirando o mais puro azeite. Quanto mais você está na moinha, mais o melhor azeite vai saindo. Quanto mais você está na moinha, mais o azeite vai sendo limpo, mais o azeite vai sendo purificado. O azeite, ele era purificado 7 vezes, e 7 vezes purificado, esse azeite tinha mais valor do que os outros. Levante a mão e receba, bem gostoso. O teu processo, ele é maior, porque a chamada e o propósito é maior. Existem pessoas, pastor Damião, que não vai até o 7º processo da purificação, fica só no primeiro. Existem outros que aquilo que é duro ainda continua dentro, não sai, porque não se deixa ser passado na moinha de Jeová para ser purificado. Existem outros que vai até a 4ª fase, existem outros que vai até a 5ª fase, mas aqueles que o processo e aquilo que Deus vai fazer é grande, é maior, é mais glorioso, é mais especial, ele vai até o 7º processo, que é o processo do azeite puro, do azeite limpo, do azeite, aleluia, especial, diante da presença de Deus. O azeite que a viúva tinha era um azeite do 7º estágio. E o profeta vai dizer assim, ó: vai agora até as tuas vizinhas, pede para ti vasos. Ela tinha uma botija. Botija é uma coisa, vaso é outra coisa. Ela tinha uma botija, e através dela, levanta a mão. Ela tinha uma botija, mas através dela os vasos foram cheios. Deus quer usar você para encher alguém. Deus quer usar você para encher alguém. Deus quer usar você para encher alguém. Aleluia. Pede vasos emprestados. Não pede pouco, não, pede muito vaso, porque o azeite está descendo. E enquanto tiver vaso, está descendo azeite. Enquanto tiver vaso na casa, está descendo azeite. Eu disse que uma coisa é botija, outra coisa é vaso. Ela tinha uma botija e Deus usou o profeta para ela pedir vaso. Quando nós vamos para a 2ª carta de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 20, Paulo vai escrever para o jovem pastor Timóteo, que está na cidade de Éfeso, no sul da Turquia hoje. Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: olha, Timóteo, em uma casa não tem só vaso de ouro, não tem só vaso de prata, não tem só vaso de bronze, mas também tem vaso de barro. O vaso de barro, ele não demonstra o que está por fora.
O vaso de ouro, ele brilha. O brilho é dele. O brilho é dele. Ele brilha por fora. O vaso de prata, se você não estiver limpando direto, ele fica ofuscado, manchado. O vaso de bronze, ele pode se derreter por qualquer coisa. Mas o vaso de fogo, o vaso de barro, aleluia. O vaso de barro, ele demonstra não algo da parte dele, ele demonstra aquilo que está dentro dele, porque aleluia, o que está dentro dele, aleluia, é maior do que ele. Jesus está andando no templo, e quando Jesus está andando no templo, Jesus vai ouvir o discípulo falar: Senhor, olha que templo, olha que edifícios. Jesus vai dizer assim: mas só que quem está dentro do vaso, quem está dentro do templo, é maior do que o templo. Eu quero dizer nesta noite, o azeite que está dentro de você, ele é maior do que você. Você não é de ouro, você não é de prata, você não é de bronze, você é de barro, porque você não transparece o que é seu, você transparece aquilo que é do alto, aquilo que é do Senhor. Você transparece, aleluia, o azeite que vem do céu. Aleluia! Tu és fiel, Senhor. Botija e vaso. Tu és fiel, meu Deus. Eu vou terminar agora. Eu vou terminar agora. Meu Deus, o Espírito Santo está falando fortemente. O profeta vai dar mais uma instrução para ela. O profeta vai dizer assim, ó: pega os vasos, entra dentro de casa, tu e os teus filhos. Depois que tu entrar, tu fecha a porta, porque tem coisas nas nossas vidas que tem pessoas que não podem ver. Tem milagres na tua vida que é só entre você e Deus. Tem milagres na tua vida que é com a porta fechada. Tem milagres na tua vida, aleluia, que você não pode mostrar, aleluia, no momento, porque o milagre ele vai acontecer somente com aqueles que são íntimos. Milagre não acontece com aqueles que não são íntimos. Milagres acontecem com aqueles que são próximos, que são íntimos, que estão na mesma fiação, na mesma ligação, no mesmo propósito. Intimidade. Aquela mulher entrou para a sua intimidade com os seus filhos e disse: Deus vai fazer o milagre agora. Por quê? Porque nós somos íntimos, nós somos próximos, nós estamos no mesmo propósito, nós temos o mesmo projeto, nós temos a mesma pisada e a mesma caminhada. E a Bíblia diz que ela pegou aquele pouquinho que ela tinha, e o pouquinho que ela tinha, ela foi colocando nos vasos. Foi colocando nos vasos, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Ela foi colocando, ela foi multiplicando, ela foi colocando, ela foi colocando, e Deus foi fazendo. 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 Filho na Bíblia, filho na Bíblia significa alegria. Filho na Bíblia significa diversão. Filho na Bíblia significa esperança.
Filho na Bíblia significa descendência. Filho na Bíblia significa continuação de projetos, continuação de uma genealogia. Os credores estavam dizendo assim: nós vai acabar com seus sonhos, nós vai acabar com seus projetos, nós vai acabar com a genealogia do seu marido, nós vai acabar com a sua esperança, nós vai acabar com a sua alegria, nós vai acabar com as suas expectativas. E quando o inimigo ele começa a dizer assim, Deus chega na hora e diz assim: não vai acabar porque eu estou chegando, não vai acabar porque eu vou fazer, não vai acabar porque eu vou trazer a solução. Eliseu vai chegar na casa, Elias vai passar na casa de uma mulher, e essa mulher diz assim: eu vejo que esse homem ele é um homem de Deus. Ela diz para o seu marido: vamos fazer um quarto, botar uma cama, uma mesa, uma cama aqui para ele e uma cadeira. Guarde isso, depois você vai estudar. Você vai anotar e vai estudar: cama, mesa e cadeira. Anota aí: cama, mesa e cadeira. Você vai estudar depois. Vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar uma cama, uma mesa e uma cadeira. Aí Elias vai dizer assim: tu observou aquela mulher? É só ela e o marido. Ou seja, ele está dizendo assim: ela não tem alegria, ela não abraça o filho. E deu um filho. Filho significa alegria. A mulher está catando os cavalos porque ela sabe que o filho vai morrer. A esperança dela vai morrer. E ela está o quê? Triste, porque ela vai perder o seu filho. A sua alegria, a sua esperança, a sua descendência vai se acabar, porque eles vão morrer. Mas Jesus ele é a vida, Jesus é a esperança, Jesus ele é a alegria. Queriam tirar isso dessa mulher. Vou terminar agora. Queriam tirar isso dessa mulher. Só que Deus é o Deus que surpreende. Deus é o Deus que multiplica. 8 anos, vai fazer 9 anos que estamos em João Pessoa. Eu posso dizer e aplicar a minha vida literalmente nesse texto bíblico e dizer: Deus tem multiplicado, Deus tem suprido, Deus tem cuidado, e Ele vai cuidar dos seus e vai cuidar de você também. Eu vou concluir agora dizendo que o azeite era algo mais valioso na época. Azeite ele era usado para poder trocar o candelabro de ouro do castiçal. Então azeite ele era vendido e comprado pelos sacerdotes para poder ter o culto. Se não tivesse azeite, não tinha culto. Se não tivesse azeite, tudo se apagava. Se não tivesse azeite, tinha escuridão. Então Deus multiplica o azeite e diz assim para aquela mulher: eu estou trazendo luz para a tua casa, eu estou trazendo vida. Aquela mulher que não tinha azeite começa a vender azeite para o templo. Por quê? Porque o profeta disse: vai e vivei do resto. Ou seja, ela virou uma empresária no ramo dos negócios de vender azeite. Deus vai multiplicar na vida de alguém aqui, aleluia. Durante esta campanha, Deus vai dar estratégia financeira, Deus vai dar estratégia administrativa, Deus vai te ensinar, aleluia, a administrar. Vai e vive do resto. Era caro. O azeite, ela começou a vender azeite para o templo. Vou terminar agora. Ela começou a vender azeite para o templo. O azeite era usado também como cosmético. Então podemos dizer que ela abriu uma perfumaria. Azeite era usado como combustível para acender os candeeiros. Então ela vendia um posto de gasolina. Ela tinha. Você não está entendendo não? Perdeu da glória.
Azeite era usado, pastor Damião, para poder fazer comida, porque a gordura fazia mal para a saúde do povo de Israel. Ele decidiu trocar azeite. Eu sempre digo para ela: não compra óleo, compra azeite. Faz bem para a saúde. Então ele abriu um mercadinho, vendia azeite. Deus está dando estratégias. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar. Azeite era usado, aleluias, como higiene bucal também. Para limpar, como perfume, misturava com outras especiarias. Nós aprendemos aqui que a provisão de Deus, a providência de Deus, ela chega no momento em que nós buscamos a Deus e a direção de Deus. Aquela mulher foi até o homem de Deus e ela aprendeu a usar o pouco que ela tinha. Você ora 5 minutos hoje, amanhã você ora 10 minutos. Você ora 10 minutos amanhã, depois de amanhã você ora 15 minutos. Deus vai multiplicando o teu azeite. Você lia hoje a palavra, estudava 5 minutos. Amanhã o Espírito Santo vai fazer você ter sede. E amanhã você vai poder estudar meia hora, 40 minutos. E quando você abrir os teus olhos, você vai estar aqui pregando a palavra de Deus. Porque Deus quer te usar naquilo que você tem. Diga assim: Deus quer te usar naquilo que você tem. Bate palma e glorifica Jesus nesta noite.